Fala, turma, muito bem-vindo. Você que deseja obter uma carreira profissional, como que está a sua vida profissional hoje? Como que tá? Conta para mim. Você ainda fica naquela intensividade de ficar procurando emprego aqui, acolá, disputando vagas com um universo de pessoas que estão nitidamente à frente de você com base curricular. Como que está a sua jornada nos dias atuais? Pessoal, o nosso canal aqui é para quê? Te entregar informações no âmbito das contratações públicas, o que este universo, o que este instituto pode lhe proporcionar. Por exemplo, eu, Vinícius Luiz, não vou nem tratar com vocês de professor. Eu vou falar como Vinícius Luiz, 12 anos da minha vida atuando no âmbito das contratações, diretamente nas trincheiras como pregoeiro. Depois tive outras funções e hoje eu atuo em uma outra área muito bem intensa, que é no campo do direito tributário, ou seja, uma disciplina formidável, mas ao longo da minha história, ao longo da minha especialização, ao longo dos meus estudos, sempre foi dedicado ao âmbito das contratações públicas, licitação em contrato administrativo, e eu pude perceber que pode lhe entregar muito, portanto que eu estou aqui nesta data, no dia de hoje, falando com você, te dando um parâmetro, uma visão, um caminho, uma direção para uma carreira profissional. Você se destacar no mercado. Por meio de qual profissão, Vinícius? Consultor em licitações. Com essas breves palavras, eu quero adentrar a nossa aula para que não possamos perder tempo. Nas minhas aulas aqui no YouTube, eu sou muito prático, simples e objetivo. Eu quero entregar a informação para vocês de uma forma certeira, que eu tenho que entregar isso, e não ficar aqui enrolando, tá bom? Pessoal, vamos à nossa aula. Então, resumindo, se você pretende ter uma carreira profissional, se destacar no mercado, está num ponto diferenciado, tenha certeza do seguinte: a carreira de consultor de licitações é para você. Uma carreira que poucos conhecem, grandes efeitos financeiros diante do seu trabalho e você pode ter seu destaque. Tá certo? Vamos em frente. Turma, consultor em licitações é o tema da nossa aula de hoje e eu prometo ser muito breve com vocês e muito objetivo, tá bom? Porque é o que me interessa neste exato momento. De nada adianta eu ficar aqui prolongando, falando isso, aquilo, solto. Não, eu quero trazer uma direção, uma palavra muito bem assertiva para que vocês possam compreender onde que eu quero chegar. Consultor em licitações, professor Vinícius Luiz, agora realizando esse tratamento com vocês, fala sobre a carreira de consultor em licitações. Bom, vamos nessa. Pessoal, primeiramente, entenda o seguinte, que de um lado você tem órgãos públicos que compreendem a estrutura do Estado, mas vamos pensar assim, simples, prático e objetivo. Imagina que, um exemplo, a Receita Federal do Brasil é um órgão público pertencente à estrutura do Estado. Eu não quero aprofundar muito. Perfeito. A Receita Federal do Brasil, ela possui as suas necessidades. Ah, professor, mas que necessidades são essas? Turma, por exemplo, quando você vai na Receita Federal do Brasil, por exemplo, em determinado setor que você vai retirar alguma dúvida relacionada
relativa à situação fiscal, por exemplo, seja relacionada à sua pessoa física, né, sobre você, ou a pessoa jurídica, você como empresário, você vai sentar, você vai estar diante de uma sala e você vai perceber que tem um ar-condicionado vindo até você. Ou seja, você está numa sala, num ambiente agradável, tranquilo, em que você vai ser atendido por um servidor público que vai explicar a sua situação, vai lhe informar sobre tudo o que está acontecendo, para que você saia desse ambiente e promova as suas, as suas ações devidas para solucionar, por exemplo, uma questão fiscal. Ponto. Qual o cerne do que eu quis dizer aqui? Você entrou numa sala e você ficou num ambiente agradável. Agradável o quê? Um ar-condicionado. Transmitindo o quê? Uma temperatura adequada para que você possa melhor receber a prestação de um serviço público adequado, eficiente, digno. Perfeito. Por outro lado, quando a gente vê na próxima aba aqui, no primeiro momento, você viu que tem ali 2 profissionais realizando uma manutenção no ar-condicionado. E ao lado você vê uma pessoa, ou seja, com vários instrumentos de manutenção. Agora vamos pensar no seguinte, esse mesmo prédio, por exemplo, da Receita Federal, possui alguma área que necessita de ter uma manutenção relacionada à área, por exemplo, manutenção de pintura. Isso é um exemplo. Alguma adequação na estrutura que caracteriza, por exemplo, um serviço comum, questões hidráulicas, ou seja, tem ali uma empresa responsável por prestar um serviço como este, para que possa manter toda essa estrutura da Receita Federal plenamente ativa, para que ela melhor possa prestar o serviço público adequado, tá certo? Logo abaixo, você vai perceber que nesta repartição, por exemplo, da Receita Federal, você vai conseguir observar que você ingressou num ambiente cheiroso, limpo, adequado para você. Ou seja, tem produtos ali inseridos ali que alguém prestou o quê? Fez uma limpeza, certo? Por exemplo, você vai até o sanitário e você vai lavar suas mãos, você vai ter lá um papel, você vai ter o sabão higiênico, para que você possa lavar as suas mãos. Consegue perceber? Então, por exemplo, do outro lado, você vê ali gêneros alimentícios. Porque muitas das vezes, quando você vai numa repartição pública, você tem, às vezes, algumas administrações possuem, uma área com biscoitos, algumas pessoas podem falar bolachas, mas você tem café, às vezes tem chá, para melhor o quê? Prestar um serviço à sociedade. Eu não tenho nenhum problema nisso, certo? Porque nós nos sentimos bem diante de uma situação como essa, ser bem atendido em determinado órgão público, tá bom? Então você percebe isso. Então você que busca uma profissão já vai começando a perceber. Essa nossa aula é um pouco mais extensa, tá bom? Mas eu prometo ser muito breve, rápido e prático. Perfeito. Próximo slide, a gente entende o seguinte, que quando você tem um órgão público, ele tem suas necessidades, são necessidades que a administração ela precisa se manter, ser operante. Sendo que, de um outro lado,
nós temos uma empresa. Vamos imaginar assim, tem uma empresa que ela fica de olho. Opa, eu presto serviço de manutenção de ar-condicionado. Opa, aí ela acende o alerta. Opa, é interessante isso para mim. Por que que eu não posso prestar um serviço de manutenção de ar-condicionado à Receita Federal, por exemplo? Ah, não, eu sou uma empresa, pensa assim, eu sou uma empresa que sou na área de manutenção predial. Questão hidráulica, pintura. Ou seja, eu quero prestar um serviço a essa administração, não só como a Receita Federal, como outros órgãos públicos. Aí eu não quero adentrar na característica dos órgãos públicos. Eu só quero que vocês entendam esse panorama, para que vocês possam vislumbrar onde que está a atuação do consultor. Ah, não, sou uma empresa, sou um empresário que eu vendo gêneros alimentícios. Eu quero entregar o café lá na Receita Federal. Eu quero entregar o chá lá na Receita Federal. Eu quero entregar o biscoito lá na Receita Federal. Eu vendo gêneros alimentícios. E eu quero fazer parte disso. Eu quero entregar este tipo de produto. Eu sou agora uma empresa especializada na venda de materiais de higiene e limpeza. Eu quero entregar à Receita Federal, por exemplo, sabonete, sabonete líquido para higienização das mãos, álcool, desinfetante, por aí vai. Ou seja, vocês conseguem perceber que de um lado nós temos uma necessidade e o outro uma parte interessada que, alinhado a isso, elas se convergem em interesses, ainda que opostos. Um quer vender, outro quer obter o produto. Tá certo? Ótimo, vamos para o nosso próximo slide. Mas que, para que a Receita Federal, isso é um exemplo, tá bom? Possa obter, adquirir, ou ter suprida esta necessidade, chega a ser, por exemplo, manutenção de ar-condicionado, manutenção predial, como serviço comum, simples. Obter uma necessidade, ou ser suprida uma necessidade de produtos de higiene e limpeza, ou gêneros alimentícios. Ou seja, ela tem essa necessidade. Mas para isso, ela vai instaurar de uma forma geral, que eu vim falar para vocês, ressalvados os casos especiais previstos em legislação, que eu não quero comentar aqui. Ela deve o quê? Instaurar um procedimento público, publicar um procedimento público, porque ela está atrelada a uma legislação que lhe determina, essa legislação exige que ela atue com o quê? Isonomia, publicidade, transparência, para que essas empresas interessadas em fornecer este produto, prestar esse serviço, vejam este procedimento público de contratação. Conseguiram entender? Estamos caminhando para o final da nossa aula. Então, de um lado tem um órgão público, tem a empresa. Ela faz a publicação, o órgão público faz a publicação do procedimento de contratação e essa empresa observa. Opa, eu quero o quê? Participar deste certame. Aí que vem. Quando a gente fala da carreira de consultor, a gente pega o quê? Primeiro ponto-chave. Muitas empresas desconhecem este procedimento público de contratação. Não sabem atuar no âmbito das contratações públicas.
ou seja, ela não sabendo como atua no âmbito das contratações públicas, surge o quê? O consultor em licitações. Que ele vai o quê? Prestar um serviço de consultoria a essa empresa que não sabe vender ou prestar serviço ao governo, especialmente Receita Federal, que é o órgão que a gente vem aqui falando desde o início da nossa aula. Tá bom? Ótimo. Então, o consultor, ele atua o quê? Olha, meio que no meio. Meio que no meio. Ou seja, vendo a necessidade, observando o interesse da empresa e promovendo o quê? A sua consultoria para que a empresa consiga sagrar-se vencedora no procedimento público de contratação e fornecer os gêneros alimentícios, fornecer os produtos de limpeza, prestar o serviço de manutenção de ar-condicionado, prestar o serviço de manutenção predial. Então, o consultor está no meio. Conseguem perceber? E o que eu falo para vocês é o seguinte. Opa, deixa eu voltar aqui. Aonde eu quero falar com vocês? Algum familiar de vocês, em algum momento, já lhe apontou este tipo de carreira profissional? Alguém já falou para você ser consultor em licitações? Você atuar no âmbito das contratações públicas, mesmo que não seja formado em direito, em ciências jurídicas? Alguém da sua família já lhe perguntou, assim, você atua no âmbito das contratações públicas? Vocês conseguem perceber? Entende onde que eu quero chegar? Sério, você consegue compreender isso? Isso é importantíssimo. É uma carreira que poucas pessoas conhecem. E aqui está o professor Vinícius Luiz falando com vocês. Por que eu falo isso? Porque eu consegui, ao longo da minha jornada, há mais de 12 anos, trabalhando no âmbito das contratações públicas, chegar a este discernimento. Porque é uma carreira brilhante para você que deseja atuar de uma forma independente, conquistar os seus clientes. Isso eu falo carreira de consultor, mas tem carreira de analista, ou seja, aquele profissional que atua dentro de uma estrutura empresarial. Tem o assistente de licitações. Aqui eu estou falando para você que deseja atuar de uma forma independente, ou seja, prestando sua consultoria. Conseguem perceber? O consultor, ele está neste meio. Obviamente, tem outras atividades que pode ser desenvolvida pelo consultor, que eu vou deixar como fruto de próximas aulas. E eu quero falar isso para vocês, é uma carreira brilhante. Vocês podem ter um sucesso absurdo, aumento de networking. Vocês estão inseridos em outra realidade. Retorno a dizer. Alguém já comentou sobre isso para vocês, seja família, amigos, sobre uma carreira como esta? Aqui eu falo para vocês. Tudo bem? Se você gostou, poxa, ajude o canal a crescer. É o começo meu aqui no canal, eu ainda tenho dificuldade para falar. Dê aquele like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe. Eu ainda estou nessa ainda de aprender, mas eu quero entregar muito mais conteúdos para vocês. E eu tenho isso. Eu tenho muito bem delimitado este conteúdo. Tá certo?
eu quero entregar para vocês, para que vocês comecem a perceber aonde que vocês possam prosperar ainda neste ano. Tá bom? Pessoal, fico por aqui. Desculpe por alguma coisa. Minha intenção é querer ajudar. Muitos anos da minha vida trabalhando no âmbito das contratações públicas e eu percebi que tem deficiências para quem quer empreender e prestar serviços ao governo. Muitos servidores públicos, agentes administrativos encarregados de procedimentalizar os certames públicos, eles têm muitas dúvidas e ainda assim, na verdade, são muito profissionais. São muitos profissionais mesmo, sabem, mas assim, é um ramo ainda muito denso no que tange a normatização, tá certo? Então, assim, eu quero falar para você o seguinte, é um ambiente perfeito para você ter uma carreira profissional. Se você está angustiado na tua carreira agora, não consegue ter prosperidade, por que não abrir as portas para este novo mundo? Tá bom? Uma nova carreira como consultor em licitações. Um forte abraço e até a próxima aula. Ah, e não se esqueça, dê aquele like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder a oportunidade e compartilhe o vídeo. Um abraço, pessoal!